Olá pessoal, eu sou o vereador Átila Nunes, estou falando aqui do meu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e hoje o assunto é obras inacabadas. Eu tenho certeza que você, como carioca, circulando pela cidade, você também está percebendo a quantidade de obras que pararam no meio do caminho, ou seja, causam enorme transtorno na nossa vida, mas não avançam, não são concluídas. E dentro da comissão, nós temos aqui uma comissão especial, a qual eu sou o relator, e nós hoje tivemos mais uma reunião sobre esse assunto e alguns elementos novos foram surgindo que faz com que nós, vereadores, agora nós estamos analisando a possibilidade de transformar essa comissão especial em uma nova CPI. Eu vou explicar o porquê. Olha, basicamente como é que funciona muito dessas obras? A prefeitura ela tem uma contrapartida ali da Caixa Econômica Federal, do governo federal, onde ela precisa colocar, para cada real ela recebe 3 e consegue fazer investimentos. A gente está falando aqui, por exemplo, da principal obra hoje do município do Rio de Janeiro, que é a Transbrasil, que é aquele BRT que corta toda a Avenida Brasil e que vai permitir que o sistema fique todo integrado, e ele ficando todo integrado, a intenção é que o carioca consiga se deslocar dos extremos, né, do município do Rio de Janeiro com facilidade e com agilidade. Essa obra é essencial e o ritmo dela vem diminuindo muito, inclusive em vários momentos a impressão que dá é que ela não avança. E é uma obra, inclusive, que gera um perigo para quem circula na Avenida Brasil, uma vez que você tem toda aqueles tapumes, você tem sinalizações mal colocadas, alguns acidentes já foram registrados em decorrência dessa obra e ela deveria acabar já faz muito tempo. E agora é a previsão que vai ser só na virada desse ano, ou seja, na prática mais um ano se perdeu para que essa obra seja concluída. Mas ao todo na cidade do Rio de Janeiro são mais de 60 obras inacabadas, com um agravante. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do município, a administração Crivella já está iniciando obras que não deveriam ser iniciadas sem concluir as que estão no meio do caminho. Isso é muito sério, porque acaba gerando um desperdício dos recursos públicos municipais, uma vez que uma obra interrompida, quando ela é retomada mais à frente, seja nessa administração ou seja numa próxima administração, há um gasto extra, justamente pelo período que ela ficou parada. E agora tem um elemento que surgiu, e esse elemento pode inclusive fazer com que essa comissão especial se transforme numa CPI, que alguns elementos estão demonstrando que a prefeitura, a administração Crivella, começou a utilizar como critério para continuar ou não com uma obra o critério político, para atender aqueles vereadores que estão na base do seu governo e aqueles que se colocaram de forma contrária, inclusive votando a favor do início do processo de impeachment, eles mandaram suspender essas obras. Outro elemento também muito sério: há uma decisão baseada num decreto de calamidade em decorrência das enchentes, das chuvas, para que um montante considerável, são quase R$500 bilhão, fossem usados de forma emergencial. E todos vão pensar, ora, se for para resolver problemas sérios, inclusive que alguns dos cariocas passaram por dramas durante essas chuvas, por falta de estrutura, acredito que até muitos cariocas seriam a favor, mas não. Parte desse valor está sendo utilizado, por exemplo, para a reforma de praças públicas. Olha, lógico que tem que ter reforma de praça pública, mas não em caráter emergencial. E mais, não se pode inverter a prioridade. Não pode querer reformar uma praça sem antes fazer as obras de infraestruturas necessárias para que não ocorra de novo episódios como nós vimos durante essas enchentes. Ruas que foram completamente alagadas, carros que foram levados, pessoas cariocas que ficaram no meio do caminho e o pior, inclusive algumas vidas perderam em decorrência das enchentes pela total falta de investimento da prefeitura na conservação da nossa cidade. E agora, utilizando esse expediente da emergencial em decorrência da calamidade que foi decretada para fazer reforma de praça pública. Ora, isso, e pior,
usando critérios políticos, ou seja, eu estou fazendo nos redutos eleitorais daqueles vereadores que apoiam e que foram contra o início do processo de impeachment do prefeito Crivella. Então, mais uma vez, ele está pedindo para que haja uma nova CPI aqui na casa e a ideia é que a gente transforme essa comissão especial numa nova CPI. Você que quiser ficar atento, acompanhar o nosso trabalho na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ficar sabendo o que acontece, inclusive nos bastidores, com relação ao impeachment do Crivella, acesse as nossas páginas, nossas redes sociais, Átila Nunes RJ ou o Diário do Impeachment. Um abraço a todos.